Bom dia. Bem, quer dizer, bom dia de todos os dias desta semana. Este é aquele que não se pode mesmo considerar bom dia. Aliás, devo dizer-lhe que estou aqui a apanhar uma molha há 15 minutos, quando estava já aqui a preparar a emissão de hoje e a parte técnica. Olha, tudo molhado, tripé, câmara, microfone, tudo. Portanto, sinceramente, considerar bom dia o dia como hoje é uma coisa de muitíssimo favor. Aliás, o camarada lá em cima, o Pedro, resolveu abrir a torneira exatamente quando eu comecei a preparar aqui a edição de hoje da Cor do Dinheiro. E como já percebeu, estamos com a edição do dia 9 de agosto do ano da graça de 2019. É sexta-feira. Não há assim muito motivo para regozijo. Mas mesmo assim, olha, aproveito, não é? Como tenho dito aqui várias vezes, o mês de agosto é um dos meses, não é? Para mim é o meu mês preferido. Aliás, ontem falei aqui no Minho, vou estar no Minho a partir de hoje, Biana do Castelo, que é um sítio que eu gosto bastante, a trabalhar. Portanto, olha, divirta-se, que embora Biana esteja muito molhada, eu vou fazer o possível para me divertir um bocadinho também no meio do trabalho. Bom, o que é que tenho para si hoje? Naturalmente, muita coisa. E, naturalmente, aquela coisa que se passa com a greve dos motoristas de transportes de matérias, aliás, motoristas de matérias perigosas. Bom, então por onde é que vamos começar? Primeiro ponto. Ontem ficámos a saber que a Procuradoria-Geral da República, na sua parte consultiva, deu parecer favorável à requisição civil preventiva. Ouviu bem? Preventiva. Então é assim, a Procuradoria tem uma parte de consulta, em que o Estado, os órgãos do Estado, podem perguntar à Procuradoria o que é que acham de certa decisão. Estará ela conforme à lei ou não estará conforme à lei? Bom, eu acho muito importante estes pareceres consultivos da PGR. O que é que acho também? Que são perigosos a partir de uma certa altura. Porquê? Porque este braço consultivo da PGR deve ser utilizado com absoluta parcimónia. Ora, nós já vimos o Governo recorrer a ele 2 vezes no espaço de uma semana. Isto tem tudo a ver menos com parcimónia. E porquê é que eu digo isto? Porque, para uma coisa, a Procuradoria, que é uma magistratura, não se pode substituir à parte executiva / legislativa, porque há separação de poderes. Já imaginou o que é? De cada vez que qualquer governo tem de produzir uma lei ou tem de executar uma lei, se for pedir parecer à Procuradoria? Não faz sentido. Porquê é que eu digo isto? Porque eu acho esta decisão, esta posição tomada pela Procuradoria, porque não é uma decisão, perigosa. Porquê? Porque nós estamos a dizer preventivamente, atenção, aquilo vai provocar este ou aquele resultado e, portanto, vocês podem, antes do fenómeno acontecer, antes do facto acontecer, tomar uma decisão que é requisitar civilmente alguma coisa. Bom, isto é perigoso. E é perigoso porquê? Porque a requisição civil é suposto ser algo que é acionado em função dos prejuízos que um evento, uma greve, pode ter sobre os direitos de outras pessoas ou do resto da sociedade. Percebe aqui? Eu não estou contra. Estou preocupado, porque começa a haver demasiado recurso à PGR e mais. Eu percebo requisições civis, a não ser em casos extremíssimos, não sei se este é um deles, em que, depois de um facto estar a ocorrer e perceber-se qual é o prejuízo que ele pode trazer, então sim, tomar uma decisão. Portanto, não fico muito tranquilo como cidadão com duas coisas. Com esta decisão, que pode frustrar os efeitos de uma greve. Imagine só se os médicos e enfermeiros decidem não fazemos urgências e não fazemos cirurgias de urgência. E nós, percebendo o prejuízo que isto pode trazer para a sociedade, vamos dizer o que aos médicos? Preventivamente, vocês não fazem greve? Tenho muitas dúvidas quanto a isto. Não me venham com a história de e os caminhões e os combustíveis prejudicam muito mais que os outros. Bem,
eu acho que isso não justifica estes raciocínios quadrados que estão a fazer. Bom, segundo ponto da conversa, ou seja, do período de ordem do dia, parece que surgiram notícias de que se poderá... 1000 pessoas em direto, muito obrigado por seu apoio à Cor do Dinheiro. Ontem, aproveito para dizer que tivemos um recorde absoluto de pessoas a ver em direto, não é de views. Views ontem foram superior a 35 mil, 37 mil. O que, com as restrições que o Facebook está a colocar, são muito interessantes, é um valor muito interessante. E mais de 1000 partilhas. Na semana passada foram 3 vídeos com mais de 1000 partilhas. Esta semana foi este com mais de 1000 views. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda e, sobretudo, pelo seu empenho em ajudar a divulgar o canal A Cor do Dinheiro. Bem, então, este ponto da ameaça de bloqueio, que foi a informação que surgiu da ponte 25 de Abril, que parece que os coletes amarelos à portuguesa se queriam juntar aos camionistas de matérias perigosas para bloquear a ponte 25 de Abril. Eu tenho só um comentário a fazer. Sabe o que é um bastão? Sabe o que é um bastão? Ok. Sabe o que é um cacetete? Bom. Sabe o que é gás lacrimogéneo? Eu espero que a Polícia de Segurança Pública, se isto acontecer, não lhes dou as mãos. Ok? Chamem-me lá o que quiserem. Chamem-me os nomes todos que quiserem hoje. Ok? Insultem lá quem quiserem. Mim e da minha família. Eu vou repetir. Sabe o que é um bastão? Um cacetete? Gás lacrimogéneo? Eu espero que a polícia use tudo isto. Percebe? Porque acho que a arruaça é coisa que não serve a qualquer sociedade. Esta história de bloqueios de autoestradas, bloqueios de pontes, só merece uma coisa. Pimba para cima. Ok? Agora podem chamar os nomes todos. Terceiro ponto. Bom, os portugueses, já se percebeu, andam a correr que nem loucos, nem parvos, para os postos de combustível. E como você viu ontem, já há vídeos de violência, com palavreado desagradável, nos postos de combustível. Bom, eu já vou a seguir às causas disto, porque eu acho que o Governo tem sérias responsabilidades nesta brincadeira. Era para ter falado nisto ontem, não falei, porque não tivemos tempo. Mas, diga-me uma coisa, que sentido é que faz andar a correr para as bombas de combustível? Eu fui abastecer o meu carro antes de ontem porque entrou na reserva. Podia tê-lo feito 3 dias antes ou 4 dias antes. Não faz sentido nenhum. Isto é como os bancos. No dia em que toda a gente vai correr um banco para levantar o dinheiro, o banco fica sem dinheiro. Pá, você dirá, está bem, mas eu na minha atividade, está bem, mas o problema é que se toda a gente vai a correr e a se embarcar combustível, é que aí é que não vai sobrar combustível. É como já está a ver, não é? Há postos de abastecimento a uma semana da greve sem combustível. Não faz sentido nenhum. Bom, eu compreendo a decisão da autarquia de Mafra. Já agora, a Associação Nacional de Municípios criticou a autarquia de Mafra. Eu acho que o Presidente fez muito bem. Então, se os Presidentes são a autoridade máxima em proteção civil, e aquilo é uma questão de proteção civil, ele tem toda a autoridade para fazer aquilo. Aquele autarca de Coimbra, que sinceramente fica a dever à inteligência às vezes, não gosta, azar dele. Quer dizer, agora está a criticar. Eu sinceramente acho que a partir de uma certa altura faz todo o sentido as autoridades porem restrições. Porque se toda a gente começa a ir encher bidões de 100 litros, então é que não há combustível. Já agora uma coisa. Já fiz uma chamada aos meus amigos espanhóis. Como eu lhe disse, neste fim de semana vou lá em cima em Viana. Bom, então é assim. Eu garanto-lhe que o meu carro vai ser abastecido neste fim de semana em Viana. Perdão, do outro lado da fronteira. É um saltinho, não é? Ali ao outro lado, em Tui, há uma belíssimas postos de abastecimento a preços mais baratos até. E há até uns supermercados da Mercadona onde eu gosto de ir. E, portanto, há uns bares ecos e restaurantes onde se compram uns pintos muito jeitosos e se bebe umas canhas, não é? Portanto, eu confesso que no intervalo, nos meus tempos livres, hei de aproveitar para ir lá ao lado espanhol, que é para pôr gasóleo e não haver essas cenas. Mas, na próxima semana, já avisei os meus amigos ali em Badajoz que durante a semana provavelmente vou fazer 200 km para ir para lá, encher o depósitozinho, se for preciso até trago mais qualquer coisita, e depois regresso a Lisboa. Como eu ando muito a pé, de metro e não sei das quantas, o gasóleo vai-me chegar seguramente até passar esta maluqueira da greve. Está a perceber? Não vale a pena entrarmos em pânico. Isto não faz qualquer sentido. Só agrava o problema. Bom, terceiro ponto deste período de ordem... Perdão, terceiro ponto não, quarto ponto, salvo erro. Pense neste problema.
Já reparou o que é você ter um jerrycan de 20, 30 ou 40 litros de gasolina ou de gasóleo numa garagem? Ou até dentro de casa? Já pensou no perigo que isto representa? É que já não é só um problema de desembarcar e depois faltar aos outros. É um problema de segurança. Gravíssimo problema de segurança. Já pensou nisso? Bem, último ponto desta conversa. Parece que a Itália vai ter eleições. Porque Salvini mais o outro maluco não se entendem. Aliás, são todos malucos. A mim não me surpreende rigorosamente nada. Aliás, só me espanta é como isto não aconteceu mais cedo. Há uma coisa que nós temos que retirar. Felizmente, nós em Portugal ainda não chegámos ao nível de Itália. A Itália está ingovernável. A Itália é uma das maiores economias da zona euro. Não faz reforma nenhuma há mais de 15 anos, percebe? Por isso é que está no estado em que está. Depois põe-se a dizer que é do euro e o diabo 4 e da política monetária do BCE. São os idiotas perfeitos, percebe? Eu só espero que consiga sair dali uma solução governativa, porque aqueles tipos são tão grandes que um azar ali depois vai prejudicar toda a zona euro. 1.300 pessoas em direto, muito obrigado pelo seu apoio. Então vamos lá à agenda de hoje. Bem, parece que o Governo decidiu suspender um estudo ou um inquérito que havia para aí a circular dentro da administração pública. Esse inquérito é vergonhoso. Eu não sabia disto, acho que a história veio no Observador de quarta-feira. E perguntava coisas muito simpáticas como o período da Troika influenciou negativamente a minha prestação no trabalho? Ou outras coisas como a reposição dos salários afetou positivamente a minha motivação no trabalho? Ó filhos, só faltou por aí uma pergunta. Ó pessoal, não querem votar no PS que foi quem fez isto? Já agora mais uma pergunta. Não querem votar nos amiguinhos do Bloco de Esquerda e do PCP que ajudaram a fazer isto? Só faltava pôr isto. Bom, diga-me uma coisa. Você acha isto é o exemplo da falta de vergonha do PS quando está no governo? Já vimos o caso das golas, não é? O secretário sabe que nem sequer que qualquer democracia decentava no olho da rua já. Não sei muito bem o que é que anda a fazer o Presidente da República. Mas enfim. O Jorge Sampaio, por coisas menos graves, pôs um ministro na rua. Convém o professor Marcelo, para lembrar-se disto. Bom, mas enfim, isto é uma falta de vergonha inacreditável. O PS, quando chega ao governo, acha que o Estado é seu, não é? L'État c'est moi. É a conclusão que se pode tirar desta estupidez. Bem, ontem recebi eu no meu mail, e a maior parte dos jornalistas deve ter recebido também, ou se não receberam todos, um mail do Ministério das Finanças a dizer que suspendeu este inquérito. Bom, ele nunca devia ter acontecido. Parece que é para fazer depois das eleições. E agora a Direção-Geral de não sei das Contas vem dizer não, estas perguntas foram sugeridas pelos funcionários públicos. Vão dar uma volta ao bilhar grande. É a única coisa que se pode fazer. Quem diz isto é parvo, não é? Porque uma coisa... a mim podem-me sugerir o que eu quiser. Olha, podem-me sugerir os espectadores aqui, olha, insulte lá o ministro não sei das quantas. Eu não vou fazer, não é? Acho eu. Não faz sentido. 1.400 pessoas em direto, diz aqui um espectador, muito obrigado pelo apontamento. Repara uma coisa, há um limite para estas coisas. Há um limite para o disparate. Isto tem uma intenção óbvia, não é? Que é a 500 mil funcionários públicos passarem a imagem assim. Filhos, não se esqueçam que fomos nós, ok? Bem, isto é fazer propaganda com os meios do Estado, com o dinheiro do contribuinte. Eu conheço muito poucas vergonhas, como a manipulação do aparelho do Estado em função de interesses privados como esta. E agora vêm-me dizer, não, nós suspendemos isto. Não! Alguém devia ir para a rua à conta desta brincadeira. Percebe? Não é na administração pública apenas, é no governo. Alguém devia ir para a rua por ter deixado de sair uma coisa destas. Depois vêm dizer, não sei quantos é lá em baixo, não tivemos nada com isso. Desculpe, há um responsável por isto no topo sempre, não é? Na administração pública. No Estado. E essa pessoa tem de assumir a responsabilidade. Isto é a falta de vergonha total. É o sítio, é o nível a que chegou a democracia portuguesa. Bom, e a falta de vergonha também. Bem, e de pensar que esta gente criticava a Troika, o governo anterior e tal, e pensar que os comentadores que andavam para aí rasgavam as vestes, choravam baba e ranho, a dizer coisas incríveis sobre a Troika, mas os tipos que lá estavam e não sei o quê. Bem, é uma falta de vergonha. Não têm mesmo vergonha na cara. Esses que lá estão, mais os comentadores. Bom, então vamos lá voltar às filas nos combustíveis. Bom, imagina o que é se você disser assim: aquele banco vai ter problemas. Como houve alguém do governo que disse à TVI há 4 anos, não é? E foi o que se viu com a corrida ao Banif. Bom, diga-me uma coisa: você acha que
os ministros, começou primeiro pelo ministro que eu gosto muito, que é o Pedro Cisa Vieira, há um mês. E nas últimas semanas tem-se acentuado com Pedro Nuno Santos, a falar do assunto, e a passarem para as pessoas a ideia de que, pá, olha, precavejam-se, qualquer pessoa que sabe que tem que se precaver. João Porto diz que são 1500 pessoas em direto, muito obrigado por ter referido esse ponto. Para uma coisa, se estão a dizer, precavejam-se, qualquer pessoa sabe que tem que se precaver. Com combustível, outra coisa qualquer. O que não se pode ter é ministros, titulares de cargos de importância, a dizer sistematicamente, atenção, preparem-se, o diabo 4, isto cria um ambiente de pânico. Isto favorece um ambiente de pânico, não é? E se não for de pânico, pá, espera aí, estes tipos têm razão. Alguma coisa vai correr mal, deixa-me lá atafolhar a casa. Bem, ou o carro, ou o depósito, ou os jerrycans, ou a garagem. Isto foi contributo do Governo. E eu tenho muita pena de dizer isto, que acho que o Governo até esteve bem a preparar certas coisas que se passaram, o que vinham aí, nomeadamente a preparação de todo o aparelho destinado a ultrapassar o problema. E já agora uma coisa. Eu sei que a preparação dos tipos da GNR, não sei das coisas, para conduzir matérias perigosas, está a ser feita a trouxa-mocho. Eu acho que não vi outra solução. Mas há aqui uma coisa. Não venham para aí depois com insultos na altura, se houver um azar, um problema, porque isso pode acontecer sempre. Mas, no dia em que nós temos que tomar decisões difíceis para obviar um problema que pode ser mais grave, esse é que é o objetivo, este é que é o interesse mais importante a salvaguardar. O que é que pode acontecer a seguir? Azar. Pode acontecer sempre. Não há solução, não é? Bom, terceiro ponto. Partido Comunista Português, que ontem finalmente veio abrir a boca para contestar, não sei, bom, mas aquilo foi uma reação tão frouxa, tão floja, que só quero dizer uma coisa, o PCP não consegue esconder, mal consegue esconder, a sua falta de apoio ao que está a passar, não é? O PCP devia estar energicamente na rua, com o camarada Arménio Carlos, a rasgar as vestes e a gritar por todo o lado que não se faz e não sei quantos. Não, o PCP está aterrado, está preocupado como a UGT com esta greve, porque sabe que não a controla. Este é o ponto. Estes senhores, via CGTP, gostam de controlar tudo e mais uma coisa. E não estão a conseguir. O problema é que não gostam disto e vêm arranjar alguma desculpa. E tal, não sei quantos querem mexer na lei da greve. Bullshit. Não têm a coragem de admitir o óbvio. E o do óbvio é, esta greve é incómoda para o Partido Comunista Português. Bom, e para o GT, e para o Bloco de Esquerda e o resto que os parte. Bom, quarto ponto. Então não é que os enfermeiros voltaram a emigrar em massa? Então espera aí, isto não é da minha cabeça, olha aqui. Parabéns ao público, assim como os critiquei há 2 dias, dou-lhes parabéns hoje. Número de enfermeiros que opta pela emigração, veja só, volta a disparar. E agora ouça esta. Nos primeiros 6 meses deste ano, 2.321 enfermeiros pediram documentos para emigrar, quase tantos como em todo o ano passado, ou seja, isto está-se a agravar. Espera aí, é do Passos, só pode ser. Pá, desculpem, nós já passaram 4 anos, mas é do Passos isto. Seguramente. Não, é da Troika, querem ver que é da Troika? Meus senhores, então vamos lá ver em que é que a gente fica. Esta malta que lá está, começou a dizer em 2016 que reverteu tudo, mudou tudo, resolveu os problemas, não sei o quê. A sério? Então porquê é que há 2.321 enfermeiros imigrados nos 6 meses deste ano, que é quase tudo o que aconteceu no ano passado? Ou seja, em vez da coisa melhorar, está a piorar. Bom, deve ser seguramente que se fizeram milagres na economia, na saúde e na sociedade nos últimos 4 anos. Deve ser. Só pode ter sido, desceu um anjo do céu, anunciou uma miraculeta qualquer e o país mudou, não é? O país mudou tanto que os enfermeiros continuam a emigrar. Aliás, se você for ver as estatísticas de imigração, continua a perceber que há um número elevadíssimo de portugueses a emigrar. E depois o Governo ainda vem fazer aquelas campanhas de tem 6.500 euros mais os benefícios ecos quaisquer para voltar. A sério. Nós somos parvos, mas não tanto. A sério. Nós somos parvos, mas caramba, não abusem da nossa parvoíce. Porque a partir de uma certa altura, o pessoal começa a duvidar e começa a chamar nomes, não é? Porque é a única coisa que merece depois de ouvir estas coisas. Seguramente, o Passos Coelho, eu nem tenho falado com ele, há 2 anos que não falo com o Passos Coelho, não lhe faço uma pergunta sequer. O Passos Coelho deve estar-se a rir desta brincadeira toda. Mais a Troika, não é? Ou a malta da Troika que andou por aqui a endireitar a porcaria do país, depois do estado em que o governo anterior o deixou. Bom,
Sigamos para bingo, que isto se faz tarde e estamos em vésperas de fim de semana e o pessoal tem mais que fazer. Bom, então, mas espera aí, ainda há mais uma ainda, ok? Então não é que... Olha aqui, quer ver mais dos milagres da saúde? Quer ver? Olha aqui, Jornal de Notícias. Falta de médicos obriga INEM a entregar o socorro aos bombeiros. Ouviu bem? O INEM, instituição especializada nisto, entrega o socorro aos bombeiros. Agora veja lá a explicação. Metade das ambulâncias estão paradas por dificuldades nas escalas. O sindicato revela que os operacionais têm de interromper as férias para vir resolver isto. Oh, Nossa Senhora, ouviu bem isto? Veja só até que ponto é que estão esticados os recursos na saúde. Lembra-se a história das 40 horas para 35? Não ia precisar de mais gente, não ia custar mais dinheiro. Palavra de Mário Centeno e António Costa em 2016. Corroborada pelo Sr. Presidente da República. Está a ver o que é que está a acontecer? Recorde, não se esqueça disto. Francisco Ramos, que está de Estado da Saúde esta semana, admitiu que havia um problema com a redução das 40 para 35 horas. Alguém andou a mentir vergonhosa e porcamente nos últimos 4 anos. E não há um ministro demitido no meio disto tudo. Percebe? Isto é uma vergonha. Entregar um socorro. E nem é especializado naquilo. A bombeiros. Eu gosto muito de bombeiros, mas bombeiros não estão especializados a fazer socorros. Está a perceber? Isto é o estado da saúde. E isto é o estado da saúde patrocinado pela malta que tem sempre o SNS na boca. Percebe? Como os guardiões do SNS. Está-se a ver quem são os guardiões do SNS. Bom, para não... Without further ado, vamos lá para o último ponto da conversa de hoje, que é... a conversa que tinha a minha desta semana. Porquê que isto... Há uma coisa espantosa, não é? Porquê é que o Governo, o PS, no meio de tantos escândalos que já aconteceu, incêndios, tancos, esta história da semana passada de favorecimento dos amigos políticos e coisas deste género, como é que continua à beira da maioria absoluta? Eu não tenho resposta para isto, mas há 2 coisas, ou 3, que eu acho que vale a pena referir. Primeiro, o espetacular marketing do Governo. Eu tenho que tirar o chapéu. São muito bons a fazer isso. É certo que uma ajuda de uma boa parte da comunicação social, dos comentadores também. Bom, segundo ponto. A oposição é muito má. Mas mesmo muito má. Percebe? Para isto estar a acontecer. E há um terceiro ponto, que é assim. Os portugueses, quando têm um bocadinho de dinheiro no bolso, esquecem-se de tudo o resto. Esquecem-se do problema das urgências, da saúde, como agora nós vimos. Porquê? Porque não afeta a todos ao mesmo tempo. Mas há uma coisa que a gente sabe. Isto, como está tão esticadinho, se houver um problema lá fora, e já anda para aí a gente a falar em nova recessão mundial, isto vai correr mal. Eu digo-lhe já, não vai correr mal estilo bancarrotas, não, porque não nos vão deixar chegar aí, porque desta vez a governação económica da zona euro e financeira é uma coisa séria. Mas há uma coisa que eu sei. Isto que se andou a fazer, sem aproveitar a bonança externa, vai correr mal um dia destes. Pode ter a certeza. Percebe? Porque é assim, nós devíamos ter estado a aproveitar o verão para acumular e resolver os problemas do inverno. Não, andámos a torrar dinheiro. Isto vai correr mal. Mas pronto, olha, já cheguei ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às mais de 1500 pessoas que estiveram em direto hoje, que são um recorde. Quero agradecer o apoio ao canal, dizer que no fim de semana não vou incomodar, vou estar a trabalhar lá em cima, como eu digo. E na segunda-feira, às 8 da manhã, está encontro marcado aqui para falarmos da atualidade económica e da sociedade política, da sociedade portuguesa. Quanto a nós, vou-lhe pedir o que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e tenha um grande fim de semana.